Vamos dar início, então, ao nosso painel número 1, que é Clima e Calor Urbano frente às mudanças climáticas globais. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação da professora Eleonora, do professor Antônio e do professor Hugo, que nos prestigiam com esse evento aqui. Então, a primeira apresentação, que é do professor Antônio Lopes Saraiva, que é Intensidade de Ilhas de Calor, Alertas Globais e Planos de Risco. A segunda apresentação, do professor Hugo Romero, Mudanças Climáticas e Vulnerabilidade, Injustiça e Gentrificação na Mudança Climática. E a terceira, da professora Eleonora, Clima Urbano, Comunidades Vulneráveis e Parcerias Institucionais, Pesquisa e Extensão Universitária para aumentar a resiliência urbana. Após as apresentações, a gente vai fazer uma sessão de debates, que precisa ser, acho que, bastante desenvolta, bastante. A ideia é fazer uma roda de conversa mesmo, não é sempre que a gente tem a presença de 3 especialistas que se disponibilizaram a participar aqui, então vamos aproveitar. Agradeço imensamente a participação e primeiro vamos começar com o professor Antônio. Fique à vontade, então, para a sua apresentação, se quiser ficarem por aqui no palco ou no púlpito também, do jeito que achar melhor. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesta audiência tão ilustre. Quero começar por agradecer à professora Lloyd o convite, a amabilidade e estes anos todos que nos conhecemos. O professor Érico Macier, mais recentemente, mas é como estar em casa, não é? O professor Eduardo Kruger há bocado perguntava-me: um lisboeta chega a Lisboa e sente o quê? Sente-se em casa. E é um prazer enorme estar aqui convosco e também parabenizar, como nós hoje todos dizemos, com a nossa língua de múltipla variedade. Era uma palavra que não era usada em Portugal, parabenizar, e hoje utilizamos, porque a língua também é comum. E espero que me entendam bem. Vou falar mais pausadamente sobre portanto, parabenizar a Mackenzie por esta excelente iniciativa. Eu mudei ligeiramente o título, peço desculpa à Lloyd. A minha apresentação, mas mantém-se exatamente o que tínhamos combinado apresentar. Só que eu acho que, depois de ter participado na Conferência Internacional de Clima Urbano em Sydney o mês passado, achei melhor trazer novamente esta ideia, que é do excesso do calor e aquilo que o excesso de calor necessita de ser pensado nas nossas cidades. A apresentação está em inglês, porque eu sei que há pessoas aqui que só falam inglês, mas vou falar em português, portanto, dá para todos, como nós costumamos dizer. E quero, sobretudo, vir aqui falar sobre alguns dos exemplos que onde temos participado, exatamente exemplos ou soluções para este problema triplo que nós temos hoje nas nossas sociedades, que são as alterações globais, as alterações climáticas, o aquecimento global, as ilhas de calor das cidades e as ondas de calor. Aquilo que nós começamos aqui a chamar o triple bomb paradigma. Portanto, o paradigma de uma bomba tripla de calor. Eu tinha aqui apenas referência aos temas que vou aqui abordar, portanto vou ter que controlar muito bem aqui o meu tempo.
Mas vamos falar, portanto, deste paradigma, da necessidade de adaptações, de soluções de adaptação, e quero aqui também fazer uma nota prévia dizendo que vou mostrar alguns dos exemplos onde temos trabalhado, mas também de exemplos de alunos que nos têm visitado, alunos brasileiros que nos têm visitado em Lisboa e que têm trabalhado connosco e que têm engrandecido enormemente a investigação que fazemos na Universidade de Lisboa. Esqueci-me de me apresentar um bocadinho melhor. Portanto, eu sou docente do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, a faculdade mais recente da Universidade de Lisboa, e investigador do Grupo de Alterações Climáticas e Sistemas Ambientais, os ZÉFIRs, qual fui coordenador durante 10 anos e agora deixei esse cargo para uma colega mais jovem que também precisa. Os vários exemplos que nós temos trabalhado, a necessidade de termos métricas para quantificar o calor nas cidades e depois algumas das técnicas, desde a mesoscala até à microescala, deixando depois no final algumas conclusões e alguns, digamos, final remarks. Todos conhecemos, hoje em dia já não vale a pena escamotear este problema que nós temos, que é o do calor nas cidades. Nós temos um aquecimento global que tem sido todos os anos batidos recordes de temperatura. As cidades estão normalmente mais aquecidas por aquilo que nós designamos o fenómeno ilha de calor, portanto as cidades normalmente estão mais aquecidas nos centros urbanos mais densos, com menos vegetação, com superfícies impermeáveis, muito escuras muitas vezes, e com fraca ventilação e por isso aquecem mais do que os arredores. Atenção que esta é uma diferença para o exterior, não é um aquecimento absoluto, portanto é um aquecimento relativo. E depois temos o problema das ondas de calor. No caso português, que é este aqui do lado direito, pode-se ver nos anos mais recentes, aquele vermelho, aqueles quadradinhos vermelhos estão a aumentar muito. Aquilo quer dizer que nas várias regiões em Portugal, e trago aqui este exemplo, as ondas de calor estão a aumentar em intensidade, em duração, e isso, obviamente, que traz problemas em ambiente urbano. E é preciso resolver os problemas, porque nós não podemos de um dia para o outro acabar com o calor, portanto temos que tomar algumas medidas. Nós publicámos no ano passado, e também aproveito o ensejo de estar aqui a conversar convosco para mostrar algum do trabalho de investigação que temos feito da nossa equipa da Universidade de Lisboa. Com a Ana Oliveira, que era aluna do Instituto Superior Técnico, fizemos este paper que deixou Portugal, na altura em que foi mostrado, foi divulgado, tivemos que ir às televisões explicar o que é que estava a passar, porque se fez, calculámos, a Ana calculou o EHF, que é um índice que está a ser recomendado pela Organização Meteorológica Mundial para estudar o calor, do professor John Nine, e nós temos estado em contacto também com ele, e o EHF, Excess Heat Factor, foi calculado para 100 cidades, na verdade foram muito mais cidades, mas nós no final deixou a Ana, deixou sobretudo estas 100, e descobrimos que Lisboa é das cidades mais afetadas pelo calor, é a 7ª. Nós podemos ver aqui onde está este retângulo vermelho, que o número de ondas de calor, a sua extensão, portanto o número de dias, os eventos, e a intensidade destas ondas de calor têm praticamente duplicado nos últimos 20 anos. Portanto, as alterações climáticas e os fenómenos extremos não é uma questão do futuro, é uma questão dos últimos 40 anos, pelo menos no Mediterrâneo e, neste caso específico, eu estou a falar em Portugal. E descobrimos que Lisboa estava em 7º lugar. E pergunta-se como é que Lisboa, estando tendo um estuário tão grande e estando tão próxima do oceano, como é que está nesta posição? E isso explica-se basicamente pelo tipo de construção que temos tido nos últimos anos, e temos uma intensidade de ilha de calor já significativa, na ordem dos 3 graus, quer dizer que o centro da cidade
está normalmente mais aquecido do que os arredores em cerca de 3 graus, mas depois calculou-se também no risco a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, para além da suscetibilidade, é uma métrica muito importante porque nos diz do estado das pessoas que têm que sofrer este calor. E a população portuguesa, nomeadamente a de Lisboa, é uma população muito envelhecida e, portanto, o risco associado a esta vulnerabilidade aumenta bastante e mesmo uma cidade junto ao oceano e junto a um estuário está em risco maior de calor. Bom, este é outro dos artigos que publicámos também mais recentemente, com outra das nossas estudantes de doutoramento, que acabou de entregar a tese, a Cláudia Reis, mostra exatamente, com novos dados que nós possuímos hoje, portanto, nós tivemos uma rede a funcionar durante 14 anos em Lisboa, foi uma rede urbana. Agora temos dados Copérnicos, embora eu até sou muito crítico quanto à qualidade destes dados, mas verifica-se bem quais são as áreas onde a intensidade de ilha de calor, portanto aquelas zonas que têm um vermelho mais escuro, e reparem que são as zonas junto ao Tejo. Tradicionalmente sempre foi assim, portanto, desde os trabalhos da professora Maria João Alcoforado nos anos 80, 90, que nós sabemos que é junto ao Tejo onde dá esta maior intensidade. Isto explica-se basicamente por causa do tipo de construção que temos, portanto, bastante densa, pouca vegetação no centro da cidade, e bloqueámos as brisas do Tejo com novas urbanizações que tem exatamente essa incompetência, não seria incompetência, mas incompetência de bloquear as brisas e não deixa arrefecer os espaços, mesmo junto ao Tejo. Bom, precisamos de várias soluções e elas existem. Tecnologicamente nós temos soluções, portanto existem técnicas, existe talvez alguma vontade. Eu creio que nós precisamos de um novo urbanismo, e esta é a mensagem que eu quero deixar aqui convosco para discussão, um novo urbanismo, um novo desenho das cidades que sejam mais resilientes e mais adaptáveis, ou mais adaptadas às condições das alterações climáticas. E precisamos, sobretudo, de espaços verdes. Isto é o que todos nós dizemos. O problema depois é quando tentamos implementar esses espaços verdes. Para já fala-se muito hoje de Natural-Based Solutions, ou soluções de base natural, mas elas nem todas são facilmente implementáveis. Eu lembro, por exemplo, um exemplo, e quem já passou por Lisboa conhece, por exemplo, o bairro da Alfama, que é um bairro, dos bairros que foi menos afetados pelo sismo do século XVIII, 1755, manteve-se a traça tradicional, que era uma traça árabe, os árabes que tinham construído esse bairro. É um bairro muito intricado, tem ruazinhas estreitas, muito torneadas. Algumas não têm mais do que 5 metros de largura. Elas até são normalmente ilhas de frescura, por causa do sombreamento. E o problema que me dizem quando nós falamos, nós temos alguma experiência já com a Câmara de Lisboa, mas como é que nós, por exemplo, implementamos árvores nessas ruas? É impossível, não há espaço. E, portanto, nem todos os espaços podem ter espaços verdes ou árvores ou outros, portanto é preciso pensar muito bem. Também sabemos que quando há tempestades de vento, muitas das árvores também caem, portanto também constituem um risco. Temos que aprender a gerir a água e hoje em dia o Mediterrâneo é um hotspot, não é só Portugal e Espanha, mas todo o Mediterrâneo está a sofrer com secas permanentes e, portanto, a gestão da água é muito importante, porque a vegetação é importante naquela capacidade de arrefecimento, para além do bloqueio da radiação solar, mas é preciso água para manter as árvores e os telhados verdes, etc. E essa água vai-nos custar bastante, portanto, é preciso saber também, digamos, gerir a água que não é produzida na cidade, não é retida nas cidades, porque as cidades, toda a água escoa para o Tejo. Temos que reduzir as emissões, também já temos trabalho feito com um dos estudantes que, felizmente, também passou por Lisboa, um brasileiro, a fazer o Max Anjos, que fez uma tese de doutoramento e que também já está a trabalhar em Berlim. Neste momento já não está, voltou ao Brasil, mas tem um trabalho muito interessante sobre emissões de CO2 na cidade, também é preciso conhecer. E depois temos que pensar sobretudo nas questões do planeamento urbano e sobretudo encontrar aqui fatores que nos ajudem a reduzir o calor no espaço urbano.
Eu passaria ao terceiro tópico, que é as escalas de análise. Normalmente não falamos em escalas de análise e eu enquanto geógrafo físico falo sempre muito, é uma coisa que gostamos de falar, é na escala como nós olhamos para os problemas. Os problemas são os mesmos, mas têm que ser vistos e estudados de maneira diferenciada em escalas distintas. E eu começaria pela mesoscala, portanto aquela escala inicial onde eu mostrei a área metropolitana de Lisboa com os seus núcleos mais aquecidos. Portanto, nós temos sobretudo métodos cartográficos de intervenção, temos feito alguma coisa que eu já também vou mostrar, baseado em estações urbanas ou nestes novos datasets que estão a ser disponibilizados, nomeadamente pelo programa Copérnicos na Europa e por outros programas no mundo. Temos algumas soluções conhecidas, nomeadamente as soluções de base natural, mas também temos que pensar em novos materiais nas cidades. À microescala, portanto, são estes, digamos, os métodos que nós utilizamos, sobretudo modelação microclimática, já foi aqui apresentado pelo professor Matsourakis, o Envimet e o SkyElis, etc. São tudo modelos microclimáticos tridimensionais. São muito úteis, nos permitem fazer simulações e experimentar as melhores soluções. Hoje lidamos com informação que pode ser recolhida por aparelhos que medem de poucos em poucos segundos, não é? Creio que vai haver aí apresentações, o professor Kruger tem uma apresentação, creio que também vai falar nisso, já falou também no Congresso Internacional de Climatologia Urbana, no mês passado, os Climate Walks. Portanto, nós podemos passear pela cidade e verificar no momento quais são as condições, inclusivamente ter logo o índice, aqueles índices que o professor Matsourakis falou, contabilizados imediatamente. E, mais uma vez, as soluções, eu acho que devemos pensar mais à microescala, portanto, ao nível do bairro ou mesmo do edifício, primeiro nos materiais e depois nas soluções de base natural. E também é um pensamento que deixo aqui, que é o tempo que demora a plantar uma árvore e que a árvore efetivamente sombreie as superfícies que a gente precisa de sombrear e arrefecer, e reduzir, através da evapotranspiração, a temperatura. Eu dou um caso concreto, a minha praceta, onde eu vivo, arrasaram as árvores todas porque os meus vizinhos se queixaram. Não gostavam daquelas árvores, não percebo porquê. Ainda há muito esta ideia de que as árvores causam alergias, que estragam a pintura dos carros e caem, etc, etc. E, portanto, mandaram arrasar as árvores. E puseram lá umas árvorezinhas deste tamanho. Passados 7 anos, eu tenho as árvores deste tamanho. Portanto, não sombreiam e não têm utilidade nenhuma. Portanto, o tempo também de plantio e o tempo de crescimento vai para além das necessidades que nós temos de atuar imediatamente. E relembro outro aspecto muito importante, neste artigo muito interessante do professor Masson, que também, e dos seus colaboradores, que as cidades não são todas iguais. As cidades são todas diferentes e, portanto, também é preciso olhar para o problema da mesoscala na variedade das áreas construtivas, dos padrões de construção e da sua posição. Quando falo sobre o padrão de ilha de calor de Lisboa, dizem-me sempre, mas como é que é possível que seja junto ao Tejo e que não seja no centro da cidade? É muito simples, porque os padrões de construção mais densa são exatamente na parte sul e não na parte norte. Nós precisamos da parte norte para renovar a ventilação, que também já irei falar, que é outra questão muito importante. Portanto, todas as cidades devem ser olhadas, estudadas e vistas nos seus vários padrões e conhecendo as condições climáticas locais, ou seja, das funções climáticas que podemos extrair de cada uma destes padrões. Alguns exemplos. À mesoscala, nós fizemos o plano de adaptação às alterações climáticas da área metropolitana de Lisboa. Mais uma vez, as ferramentas cartográficas a esta escala são fundamentais. Nós dividimos o território em unidades morfoclimáticas inicialmente, ou seja, as unidades que respondem ao clima de forma diferenciada. Ter uma urbanização num fundo de vale não é a mesma coisa que ter exatamente o mesmo tipo construtivo, mas no topo ou numa vertente. Portanto, a posição é muito importante, a localização, se está perto do oceano ou não está. Portanto, nós fizemos essa regionalização primeiramente para este estudo, depois com uma escala mais
digamos, mais fina neste mapa aqui do meio, onde já se combina essas unidades morfoclimáticas com o uso do solo. Portanto, por um lado temos o relevo e a função do relevo, as funções climáticas em cada tipo de relevo e o cruzamento com a ocupação do solo, que dá uma resolução mais fina. Fizemos essa avaliação climática nestas regiões, em cada uma destas digamos, mesorregiões, e pode-se ver por aqui que a maior parte, depois dessa avaliação climática, é para o aumento da temperatura média, mínima, máxima, o número de dias de calor, o número de noites tropicais que está a aumentar muito no Mediterrâneo, em todo o mundo, mas creio que sobretudo o Mediterrâneo, tal hotspot. Portanto, secas mais severas e a diminuição da precipitação, que também é muito importante por causa do problema da água já identificado. Portanto, fizemos esta identificação toda e depois, ao nível daquilo que nós chamamos as freguesias, portanto, que são as unidades mais pequenas, fez-se esta cartografia de risco. Portanto, hoje os municípios têm esta cartografia disponível para poderem fazer planos de pormenor, que eu acho que é fundamental. Portanto, esta primeira fase eu acho que é fundamental para os planos de pormenor. E eu queria retomar, a propósito desta metodologia, do exemplo que eu dei, queria retomar os trabalhos, enfim, houve trabalhos mais antigos, mas o Dr. Scherrer, que na altura trabalhava em Basel, se não estou em erro, na altura em que lá estive com ele, em 1995, eles estavam a retomar esta metodologia dos climatopos. No fundo, são unidades de resposta climática que eu mostrei anteriormente e que são exatamente compostos inicialmente por esta divisão regional, que é combinada depois, portanto, o uso do solo com as classes de ventilação. Nós fizemos o primeiro estudo, portanto, há aqui um exemplo, fica o PowerPoint, depois terão acesso, quem quiser rever um pouco mais a história deste, mas eu queria só, aqui com este exemplo que aqui mostro, ter esta cartografia, a da esquerda, que são modelos das funções climáticas. Portanto, nós, enquanto geógrafos físicos, estudamos as funções do clima dentro da cidade e depois ter um segundo conjunto em que para cada uma dessas funções, ou cada uma dessas áreas, onde as funções foram obtidas, estudadas, há um planeamento exaustivo ao nível das propostas. Portanto, fazem-se propostas para cada uma daquelas áreas. Eu vou mostrar alguns exemplos que temos feito em Lisboa. Um terceiro conjunto que pode ser interessante, e eles não são autoexclusivos, obviamente, é uma metodologia que surgiu há alguns anos, proposta pelo Stewart e pelo professor Oak, que muitos de vocês também deverão conhecer, que são as Local Climate Zones. As Local Climate Zones hoje são idênticas em tudo aos climatopes, excepto que não entram em conta, sobretudo, com o relevo. É a grande crítica que eu faço neste momento, embora elas sejam bastante importantes e possam-se criar. Portanto, elas são macro ou mesozonas que, na verdade, são identificadas a partir da altura dos edifícios, da largura das ruas, da compacidade, portanto, do índice HW, mais uma vez as métricas, portanto, a altura dos edifícios e a largura das ruas, e depois o tipo de ocupação do solo. E vegetação, obviamente. Alguns exemplos que eu queria trazer aqui, não sei se passou alguma coisa, não. Exemplos que nós temos colaborado bastante com municípios em Portugal. Começámos a colaborar com a Câmara de Lisboa nos anos 2000, logo no início. Saiu o primeiro documento em 2003, que se chamava, em 2005, Orientações Climáticas para o Ordenamento do Território. Na altura ainda era a professora Maria João Alcoforado que liderava o nosso grupo. Portanto, fizesse aquela meso-regionalização que depois tem orientações para cada uma daquelas áreas, mais uma vez pela posição e pelo tipo de ocupação e compactness do solo, portanto, do edificado, portanto, do tipo de edificado. 2013 utilizámos a mesma metodologia no município de Cascais, que fica a ocidente
de Lisboa, Leiria. Portanto, já há vários municípios que têm estas ferramentas cartográficas disponíveis para poderem intervir depois ao nível dos planos de pormenor e dos planos de urbanização. Portanto, creio que sejam ferramentas essenciais no início deste processo. E algumas destes municípios, pelo menos estes 4 que aqui apresento, Lolé também já tem o seu próprio, Lolé no Algarve, tem uma série de planos já para combater as alterações climáticas e este é um dos que nós trabalhamos. Local Climate Zones em Lisboa, eu só aqui deixo este slide porque eu acho que as Local Climate Zones têm uma vantagem em relação aos climatopos, é que nós podemos ter algumas métricas, como por exemplo aqui neste quadro em baixo, onde se vê tipicamente o Skyview Factor, o HW, a superfície, a fração de superfície construída ou a percentagem de áreas impermeáveis e outros. É possível ter isto para cada uma das Local Climate Zones. A crítica que eu faço é que estes valores não são valores que se apliquem a todas as cidades do mundo. Foi sobretudo feito para as cidades americanas, com algumas cidades europeias e já testámos, por exemplo, para Lisboa e alguns das áreas que nós temos, das Local Climate Zones que nós temos em Lisboa, têm valores relativamente diferentes destes e, portanto, eu acho que é uma maneira de chegarmos às métricas, mas ainda não encontramos uma forma global, que era o que se pretende com esta base de dados mundial. Para referir ainda outro trabalho, da Ana Oliveira, que fez exatamente as Local Climate Zones para 5 cidades europeias, portanto, para além de Lisboa, Barcelona, Marselha, Atenas, e falta-me aí outra cidade que, enfim, não me lembro agora qual delas é que falta. Nápoles, exatamente, estão ali, que depois foi publicado o Data in Brief com todos estes dados e uma coisa muito importante que nós podemos utilizar, que é uma toolbox que ela criou para ArcGIS, que foi publicado na revista Methods, portanto qualquer um de nós pode pegar na toolbox e tentar melhorar as Local Climate Zones para além do projeto VUDAPT, ou seja, incorporar as 3 dimensões, a tridimensionalidade da cidade, porque a primeira fase do UDAPT não permitia, era feita com imagens de satélite apenas, e portanto não permitia a tridimensionalidade, e hoje muitas cidades já temos a altura dos edifícios e podemos calcular rapidamente com esta toolbox, fazer as Local Climate Zones. Citar outros trabalhos que eu gostaria aqui também de mencionar. Já falei do Max, o Max fez a tese comigo em Lisboa. O Max é de Sergipe, portanto de Aracaju, ele fez o doutorado em Lisboa sobre orientações climáticas. Na verdade, ele pegou nas ideias que eu tenho estado a falar e aplicou-as a Aracaju. Há um livro até que tem um dos capítulos exatamente sobre isto, com outros colegas também, inclusivamente o Andrés Luceno e o professor Francisco Mendonça de Curitiba. Portanto, esta metodologia está-se a espalhar, acho que se está a ter um bom desempenho e assim haja, digamos, intenção de a aplicar. E agora chegamos ao ponto 5, que é como é que nós podemos, olhando para esta meso-regionalização, como é que nós podemos caracterizar melhor todos os espaços urbanos. Bom, em climatologia urbana, nós precisamos, sobretudo, da volumetria. Eu sei que a maior parte dos seus arquitetos utilizam a densidade, por exemplo, apenas como a altura dos edifícios em relação às ruas. Pronto, é uma métrica. Nós em Portugal temos exatamente o mesmo conceito. E como tenho trabalhado com bastantes arquitetos, mesmo em Portugal, nestes planos de adaptação, e temos falado muito, às tantas chega sempre aquela coisa, pois é, mas a altura para mim por só não diz nada. Porque o que eu preciso saber é a volumetria disponível para as trocas de energia e para a ventilação. E então precisamos de mais do que só a altura,
como disse, também é usado em Portugal. Precisamos mais do que só a altura, mas ter a volumetria disponível para as trocas energéticas e para a ventilação. E daí ter surgido este verdadeiro conceito de densidade, não é? Que a densidade é massa volúmica, portanto é o total de massa disponível sobre o volume dentro da canopy layer, portanto da camada abaixo dos telhados, camada de ar, camada da atmosfera. E nós sabemos o quanto é importante esta camada, porque quanto maior a densidade, quanto maior esta área volumétrica densa nas cidades, maior a intensidade de ilha de calor. Portanto, muitos de vocês já devem ter conhecido este trabalho do professor Ock, isto não é 2017, isto começou nos anos 80 ou 70, creio eu. Este gráfico é que se tem propagado ao longo dos anos, isto é do último livro do professor Ock e Mills, e que mostra exatamente que o rácio entre a altura e a largura das ruas, a tal volumetria, é proporcional, nesta medida, com a intensidade máxima da ilha de calor, atingindo valores que podem ir até aos 10, 12 graus, como nós temos conhecimento em algumas cidades europeias e também americanas. Outro dos indicadores que nós temos é o Skyview Factor, que hoje também é calculado, por exemplo, com softwares como o do professor Mazarakis, ou o Envimet, ou um muito recente, que é o UMAP, de equipa sueca. Queria continuar a minha apresentação mostrando a experiência que tivemos já mais recentemente, portanto o projeto já acabou, mas a Câmara de Lisboa, depois do primeiro projeto que nós fizemos em 2003, 2005, convidou-nos a apresentar uma nova proposta e a melhorar a proposta que já existia. E então fez-se um projeto que foi financiado pelo coisa que nós temos em Portugal, que é o PSAUR, com fundos europeus. Foi o projeto que ficou conhecido como Ondas de Calor, identificação de ilhas de calor e ondas de calor em Lisboa, baseados no tal método cartográfico, que eu acho que é bastante importante. Um dos resultados que nós tivemos foi exatamente a elaboração de vários índices que mostram a compactação da cidade ou áreas mais livres. Portanto, temos, por exemplo, ali a rugosidade aerodinâmica, a compacidade, o HW, a volumetria, e combinando os três índices, através de um método K-, não vale a pena agora vermos em detalhe, nós obtivemos a densidade urbana para a cidade de Lisboa já nesta década. Ou seja, já não eram dados de há 20 anos, eram dados atuais. Eu, se calhar, vou ter que passar um bocadinho mais depressa. Peço ali, estou quase a terminar o meu tempo, não é? Convém andar mais depressa. Portanto, nós tínhamos a intensidade de ilha de calor bem presente, através de vários estudos que fizemos. Do lado direito, nós temos as ilhas de calor futuras, mas em dias de ondas de calor, ou seja, quando o calor ainda é mais agravado. Refizemos toda a cartografia agora com muito mais pormenor, nas tais unidades de resposta climática homogénea, e do lado direito a tal cartografia que foi feita para responder a soluções concretas a cada uma daquelas mesorregiões ou mesozonas, e acabámos em 30 propostas. Eu não vou demorar muito mais, portanto as propostas estão feitas, o projeto está na internet, naquela ligação, mas só para vos dizer, por exemplo, as áreas mais densas, ou as áreas de ventilação, ou as áreas ribeirinhas, todas elas têm diversos tipos de, digamos, de guidelines que permite aos técnicos camarários pensarem um pouco sobre os problemas que têm cada uma da sua área de implementação. Eu queria mostrar só como exemplo de uma das coisas que fizemos neste projeto. Do lado esquerdo, em 2005, nós tínhamos identificado, através de uma coisa a que nós chamamos o limite aerodinâmico da cidade.
Ou seja, para norte da cidade nós temos toda aquela região onde nós temos sobretudo vento de norte, em Lisboa, e é preciso ventilar a cidade. E a nossa preocupação era exatamente como é que se deve preservar estes canais de ventilação. E fizemos, dentro daqueles mapas, há um que é os canais de ventilação, que foi acordado com a equipa dos espaços verdes também, porque havia ali muita coincidência, mas reparem que atualmente a cidade cresceu muito para norte, os índices de maior compacidade também, e reparem que nós estamos a reduzir a zona de ventilação da cidade, o que nos preocupa bastante. Portanto, isto é mais uma ferramenta para dizer às pessoas, atenção, que a ventilação no centro da cidade está a diminuir, porque estamos a alastrar as zonas mais compactas. Portanto, um exemplo prático. Queria também referir outra tese de doutoramento feita comigo, o Rafael Santos, comigo e com a professora Alessandra Prata, que muito nos ajudou. O Rafael Santos, infelizmente, eu creio que ainda não teve a divulgação suficiente, é porque este jovem, doutorado pela Universidade de Lisboa, que voltou para São Paulo, criou um sistema com 12 índices, 12 métricas que caracterizam a cidade, utilizando a metodologia que nós lhe propusemos, a mesma metodologia que eu tenho vindo a falar, e produziu também estes mapas maravilhosos, por exemplo, dos corredores de ventilação urbana em São Paulo, e criou mesmo, por exemplo, ali eu trouxe aquele como exemplo, a suscetibilidade do stress térmico, feito também com imagens de satélite. Portanto, eu creio que São Paulo também já tem cientificamente já tem estas metodologias, não estão implementadas. Eu creio, e trouxe exatamente a lembrar-me, por favor, pensem nelas. Podem não usar estas, podem usar outras, mas eu acho que é bastante importante pensarmos nestas métricas para aliviar o stress térmico urbano destas cidades. Outro exemplo, que o Rafael também ajudou, uma arquiteta que também trabalhou em Lisboa, também fez o doutorado de sanduíche comigo em Lisboa, a arquiteta Ivanice Silva, que aplicou a mesma metodologia a João Pessoa. Ainda há poucos dias falei com ela e ela ainda está a tentar convencer as autoridades a implementar este método, mas eu creio que no bom caminho. E chegamos à parte final, e eu prometo ser breve nesta parte final, para dar também a palavra aos meus colegas. Eu, no início, desculpem, esqueci de cumprimentar também a professora Leodoro e o professor Hugo por estarem aqui comigo. A modelação tridimensional. Eu não vou falar sobre este trabalho que eu acho maravilhoso, é um trabalho feito também com o professor Érico e com a Ângela. A Ângela terá a oportunidade de explicar melhor o que fez com o Envimet. O Envimet dá muito mais do que só aqueles mapinhas bonitos da distribuição da temperatura, etc. O que a Ângela fez é fantástico, porque ela pegou nesses dados e realmente comparou duas áreas, uma área de Sintra, perto de Lisboa, e outra Uberlândia, e mostrou que cada cidade tem padrões muito distintos, e quando se faz urbanismo, e eu ponho na pele de um urbanista não o sendo, é preciso pensar exatamente nas condições locais de cada uma destas cidades. É logo à tarde, portanto, ouçam, por favor, vejam a apresentação da Ângela, logo à tarde, sobre este trabalho magnífico. Não podia deixar também de citar o Fernando Kowalski está ali também, tem trabalhado também teve 6 meses em Lisboa a trabalhar com estes assuntos, e ele teve sobretudo a ver as diferenças entre o asfalto e o light grey concrete pavement, portanto são pavimentações com cores distintas, e já há resultados, pois se quiserem discutir os resultados também podem discutir com ele, mas eu queria deixar aqui uma nota muito particular em relação ao trabalho do Fernando Kowalski. É que eu convenci um engenheiro civil a não pensar só no pavimento, a pensar no efeito que o pavimento pode ter no conforto térmico das pessoas, que eu acho que é importante. E foi isso que eu acho que ele também compreendeu um pouco enquanto esteve aqueles 6 meses em Lisboa, que eu espero que tenham sido bons e bem aproveitados, mostrar exatamente que há vida para além do pavimento, que somos nós e que sofremos às vezes. Eu tenho uma aluna neste momento a fazer um trabalho muito interessante, também um trabalho de doutoramento, que é a Márcia, que está comigo em Lisboa. Essa não é do Brasil, essa é mesmo de Lisboa, mas está a ver exatamente o impacto que os pavimentos têm e os carros
tem no conforto térmico das pessoas. Nós vamos, por exemplo, a um espaço onde está cheio de carros, normalmente são escuros, pretos, e temos a sensação de que aquilo é muito mais quente do que à porta de minha casa. E para fazermos melhores espaços urbanos, é preciso conhecer. E estamos a medir exatamente essas condições. E o último exemplo que eu trago é de um projeto que terminou recentemente, o INAIL, Indoor Exposures to Heat and Adaptation Attitudes in the Elderly. Fizemos isto foi um projeto curto, portanto, um projeto piloto, onde monitorizámos a temperatura do interior das casas, do exterior das casas, e fizemos o follow-up através dos nossos colegas da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que quando havia calor perguntavam às pessoas como é que se estavam a sentir, como é que eram as suas condições de saúde. E há resultados muito interessantes. Eu já não tenho muito tempo, porque creio que já ultrapassei o meu tempo, mas nós podemos ver, por exemplo, que as temperaturas do interior e do exterior são distintas, como era de esperar, mas, por exemplo, no indoor, normalmente a temperatura durante um verão inteiro, quando há heat waves, portanto, quando há ondas de calor, nós conseguimos observar diferenças de 1 grau mais baixo dentro do edificado, portanto, dentro dos apartamentos, do que fora dos apartamentos, no exterior. Mas o contrário, quando há ondas de calor, o contrário durante a noite. Isto preocupa-nos muito, porque é durante a noite que as pessoas têm mais e piores condições de saúde, sobretudo os tais mais desfavorecidos, porque estão muito menos acompanhados. Portanto, é durante o período noturno que pode haver maiores consequências para a saúde quando as pessoas não estão acompanhadas. Este projeto vai ter outputs em breve. Eu não vou mostrar muito mais. Tenho aqui alguns dos outputs ainda não em artigo, porque ainda não acabámos, o projeto só acabou agora e agora é que estamos a produzir a informação, mas já há resultados, como por exemplo esses que estão aí a sublinhar. Portanto, as condições de emocionais e de comportamento têm uma relação muito grande com a temperatura superior a 30 graus. Sobretudo este foi relatado pelas pessoas que tinham dificuldades em dormir durante a noite durante estes eventos e também durante o dia em algumas das suas atividades. Portanto, começa-se a ter não só a percepção, porque isto não é só a percepção, é preciso medir essa percepção. E termino com isto. Eu pedi a autorização, tenho estado a corresponder-me com o professor Mateus Santamuris, que muitos conhecerão. Neste momento ele trabalha na Universidade de South Wales, em Sydney. Pedi-lhe autorização exatamente para mostrar este último slide, que eu acho que é uma ideia que nós temos que pensar sobre ela, que é que tipo de materiais é que se utilizam hoje e que tipo de construção é que se utiliza e como é que nós devemos, enquanto sociedade, encarar a construção atual. O professor Santamuris fez uma apresentação brilhante neste congresso que eu já referi. Eu só trago aqui, obviamente, isto não é meu, é dele, trago e pedi-lhe autorização para mostrar exatamente. Ele está a trabalhar em Supercool Materials, portanto ele já tem produtos patenteados ou que estão em vistas de patente que conseguem ganhos extraordinários de arrefecimento, sobretudo películas, que ele me mostrou, que nos mostrou, e deixou este desenho final em que tudo tem um preço, obviamente. Nós devemos pôr um preço, como pomos na poluição e noutras coisas, devemos pôr um preço no urban warming, portanto no aquecimento urbano, e quem constrói, a ideia genérica é esta que eu quero deixar aqui para discussão, quem constrói de modo a produzir ainda mais calor. Eu estou-me a lembrar de um exemplo que eu tive em Cascais. Em Cascais nós fizemos aquele plano. Cada vez que vou à Câmara de Cascais, eles mostram-me o plano e dizem: está a ver, Sr. Professor, está aqui o plano e tal, olha, até tens aqui as mapas, sabe quem é que fez? Eu digo: sei, fui eu. E eles têm muito gosto em mostrar aquelas coisas, porque aqueles mapas são muito bonitos. Mas outro dia, há 2 anos ou há 3 anos, implementaram um edifício, mesmo ao pé da minha casa, porque eu moro no concelho de Cascais,
um edifício com uma volumetria monstra, eu só posso chamar isso, com revestimento negro. Numa altura em que nós estamos a combater as alterações climáticas, eu digo, pois é, mas vão lá falar com aquelas pessoas que fizeram, com os senhores arquitetos que implementaram aqui, eu digo que aquilo não pode estar tão escuro, porque aquilo vai aquecer demasiado aquele espaço urbano. Portanto, e o professor Santa Amores trouxe-nos exatamente esta ideia do pagador poluidor, ou do poluidor pagador pelo excesso de calor. Portanto, quem quiser fazer atividade construtiva, mas para produzir ainda mais calor, nomeadamente para intensificar o efeito ilha de calor das cidades, deverá pagar. Quem utilizar os tais super cool materials, quem utilizar as natural based solutions, possivelmente terá benefícios fiscais, de facto, porque estão a ajudar a arrefecer as nossas cidades e a resolver um dos nossos grandes problemas da humanidade. E pronto, e depois fica só, já não me quero alongar muito mais, porque já excedi, peço desculpa aos meus colegas e até todo o auditório por me ter... Estão aqui as reflexões finais daquilo que temos estado a falar. Muito obrigado. Muito obrigado pela brilhante apresentação, professor Antônio. A gente vai ter oportunidade também de fazer algumas perguntas que eu acho que todo mundo aí, muitas pessoas estão curiosas. Vamos passar então para a apresentação do professor Hugo Romero. Mudanças climáticas e vulnerabilidade, injustiça e gentrificação na mudança climática. Bom dia a todos. Muito obrigado por el convite a este evento. Eu sou muito feliz de ter a possibilidade de falar com vocês em portunhol. ¿No? Tenía la duda, ¿no?, si debía falar en inglés o en español, y opté por portuñol porque es la lengua común dos latinoamericanos, ¿no? Eu venho de Chile, ¿no? Eu trabalho en un país que tiene este tipo de paisajes. Del desierto de Atacama, desierto más extremo del mundo. Cientos de miles de personas moran en esta parte. Y usted comprenderá que el problema de mudanza climática y disponibilidad de agua es absolutamente crítico para nosotros. Pero no solamente eso. En esta parte del mundo, extrema aridez, están concentrados los más importantes minerales que la humanidad demanda para luchar contra mudanza climática. Aquí se produce 50% do cobre do mundo y 40% do litio, que usted comprenderá, la electromovilidad demanda principalmente dos países del hemisferio norte. Y usted también puede ver en esta imagen la presencia de los cactus candelabros adaptados a la extrema aridez y demostrando una suerte de homenaje a vida, como falaba el pastor en la mañana, llamando a refletir también religiosamente estos paisajes y esta presencia de vida. Es una suerte de desafío. Mas Chile también tiene estos otros paisajes. Es un convite para que usted visite Chile, ¿no? Por supuesto, ¿no? Los campos de hielo do sur, los campos miles de kilómetros cubiertos de hielo y de las más puras aguas del mundo que están desapareciendo. No por responsabilidad de Chile ni de Brasil, no por el mundo del sur, por la injusticia climática asociada a los sistemas de desenvolvimiento del norte. Y nos dependemos de la cordillera completamente, la cordillera dos Andes, maravilloso paisaje
que también presenciamos con preocupación cómo desaparece la neve, el hielo, los glaciares. Você comprenderá la situación dramática para ciudades como Santiago, de 8 millones de habitantes, dependiendo de la cordillera. Lima, 15 millones de habitantes, dependiendo de la cordillera de los Andes. ¿Qué podemos hacer nosotros para detener este crimen gigantesco del cual no somos responsables? Por supuesto, una respuesta posible es incrementar nuestro conocimiento, instalando estaciones meteorológicas. Esta estación está a 4.500 metros de altitud. Es difícil pesquisar en estos paisajes. El extremo frío de la noche, la dificultad de altitud, todo es difícil. Todo es difícil para nosotros en el hemisferio sur. Y el apoyo para la pesquisa siempre es pequeño. Y por tanto el desconocimiento es muy grande. Volcán Villarrica, en erupción ahora. En estos momentos, este volcán está actuando, demostrando la fuerza de naturaleza en los Andes. Y este es Illapa, el dios do clima dos povos andinos. Porque para los povos andinos, el clima no es un fato natural, es una divinidad. Nos dependemos, los povos andinos, dependemos de nuestro comportamiento social respecto a este Deus. Você puede ver que él tiene la trovoada en su cabeza, tiene un hacha, unos elementos para castigar al pueblo si no se comporta moral y éticamente de buena forma. No habrá lluvia, habrán secas, habrá fome. Es una responsabilidad de la sociedad entonces, satisfacer las demandas de Illapa. Esta metafísica de la climatología es muy importante en términos humanos. ¿Por qué? Porque este es el mismo volcán Villarrica que yo hablaba recientemente. Miren você, donde está la cubierta de nieve, es la cumbre del volcán. Y si você observa, radialmente en todas direcciones de la cumbre del volcán surgen córregos, ¿no?, de lava. Y esa lava, esos córregos de lava finalizan en el lago Villarrica que está allí. Observen, por favor, cómo todo el borde del lago está cubierto por población, por unas ciudades. ¿Cómo es posible poner una ciudad exactamente en el córrego de lava de un volcán? Nos no comprendemos la naturaleza. No somos capaces en ningún país de Latinoamérica de comprender realmente los riesgos de nuestra naturaleza. Observen el tsunami de 2010 que afectó gran parte de Chile. Você puede ver ondas de 20, 30 metros de altitud destruyendo todo. Esta es la ciudad de Talcahuano, en el sur de Chile. No hemos aprendido nada. Oye, si você visita esta ciudad, está exactamente en el mismo lugar, reconstruida de la misma manera. No tenemos capacidad de aprendizaje social para poder producir las grandes transformaciones que precisamos. Es un gran problema también educacional, como han falado los expositores anteriores. Parece ser, esta es una imagen de un mes atrás. Poblaciones completamente inundadas por el Niño, ahora. Parece que pasamos de la niña al niño con una frecuencia extraordinaria. Pero más que eso, mire las personas arriba de la techumbre de la casa pidiendo auxilio. Siempre estamos pidiendo auxilio ante la incomprensión de la naturaleza. Y esta imagen es dramática. Es Viña del Mar, el principal balneario de Chile. En la parte superior de la imagen você tiene un sistema de dunas. Mire la parte inferior. Es el mismo paisaje, completamente transformado por la urbanización.
Y este es el resultado de lluvia de hace 2 semanas atrás. Mire la destrucción y la amenaza total para los edificios que aquí han sido construidos y que valen $500,000. Y usted puede ver, han sido abandonados completamente porque, por supuesto, las dunas se están cediendo, se están desmoronando y amenazando a toda la población. ¿Cómo es posible esto? La respuesta puede estar quizás en este gráfico de Karen O'Brien, de la Universidad de Oslo. Ella dice, es que no comprendemos la multiescalaridad, no comprendemos la espacialidad que vincula natureza e sociedad. Y parte con esta representación muy interesante, porque você puede ver que esta espiral que ella denomina fractal, comienza en las personas, en los individuos, continúa con los amigos, los familiares, el hogar, el bairro, la prefeitura, la ciudad, todo unido, vinculado extraordinariamente para que finalmente comprendamos que nos como persona estamos directamente asociados a esta estructura nidificada espacial, pero quizás más importante que eso, que tenemos grandes responsabilidades personales sobre la mudanza climática, sobre desastres naturales y principalmente sobre vulnerabilidad social. Entonces, este mismo gráfico de Karen O'Brien plantea que tenemos que ser capaces de observar el teleacoplamiento entre los fenómenos globales, los fenómenos locales, y principalmente lo que aquí se fala de gentrificación climática. El clima es hoy un bien de consumo, en las ciudades, en los campos, en las minas, en general. Y por tanto, siendo un bien de consumo, habiendo perdido su carácter de bien común, solamente tienen acceso al mejor clima a personas que tienen más dinero. El clima se comercializa en nuestras ciudades, en nuestros territorios, en nuestros campos, en nuestras minas. Y por tanto, la gentrificación climática es un nuevo fato importante de comprender en nuestra geografía de la climatología global, regional y local, mas principalmente es una clara construcción de injusticia climática. Y esta injusticia climática tiene, por supuesto, aspectos que tienen que ver con la política. Es un fato político, es una construcción social, es un ejercicio de poder que hace que unos pocos países, unas pocas personas en nuestras ciudades puedan disfrutar de buenas condiciones de clima y la mayor parte de nuestros países, de nuestras ciudades, participan del sufrimiento climático. Esto quiere decir que no somos capaces de comprender de ninguna manera la asociatividad entre el sistema humano y el sistema natural. Más que eso, hoy escuchaba también a persona que pronunciaba la oración temprano en la mañana. No somos capaces de comprender en la parte derecha de la imagen la vitalidad, la agencia, el alma, la dignidad, el carácter sagrado de la naturaleza. No somos capaces de leer y importar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra espiritualidad, en nuestra empatía, en nuestra compasión, sobre la base de autonomía y bienestar. No somos capaces de comprender la naturaleza como son capaces nuestros pueblos indígenas, Amazonía, Patagonia, los Andes. ¿Y por qué ese conocimiento indígena tan importante, filosóficamente tan fuerte, la Pacha Sofía de los pueblos andinos? ¿Por qué nosotros no podemos llegar? Ok. Tenemos un problema de justicia climática. Y esa justicia tiene una justicia
distribucional, no estamos distribuyendo las cosas boas y cosas malas del clima en la misma manera socialmente. No estamos adoptando uso del suelo, diseños urbanos de la manera que efectivamente tendría que ocurrir. Esta es una imagen recientemente publicada por Harvard University que fala de los distintos tipos de gentrificación. Lo que es claro, y que en el caso de Miami, en esta imagen, las personas que hoy sienten amenaza por elevación del nivel del mar están escapando hacia lugares más seguros. Pero para eso tienen que desplazar a las personas que moraban en la parte más alta, los morros, y principalmente tienen que crear una accesibilidad que solamente está disponible para los más ricos. Santiago de Chile. Miren ustedes. Esa es la ciudad donde yo moro. Frente a la cordillera de los Andes, más durante gran parte del invierno lo que nosotros oyamos en Santiago es la polución atmosférica. Miren la imagen de abajo. Causando miles de muertes. Una polución atmosférica provocada única y exclusivamente, oye, por la circulación de automóvil privado. Una decisión completamente social, completamente política. Por supuesto, una ciudad situada a los pies de la montaña de los Andes es una ciudad que percibe y recibe fluxos de todo tipo, sedimentos, biodiversidad e ar. La expansión urbana de Santiago, como todas ciudades latinoamericanas, sin control, todos los tipos de crecimiento urbano. Pero principalmente cuando usted observa Santiago de Chile, Lima, Quito o Bogotá, va a haber a lo menos dos tipos de ciudades. A ciudades de los ricos, a ciudades de los pobres. Y esto tiene características ambientales como esta. En color verde, la vegetación urbana. En color vermelho, la ausencia de vegetación urbana. ¿Y por qué hay una zona con vegetación urbana y otra sin vegetación urbana? La respuesta es el nivel de ingreso de los habitantes. Esta es una imagen de islas de calor en Santiago, en verano, invierno, día y noche. En color azul, las áreas frías, las islas de frío. Usted puede ver que están solamente en una parte de la ciudad. Esa parte de la ciudad es la parte pobre. O sea, hay una correlación muy elevada entre presencia de islas de calor y nivel socioeconómico de la población. Y en el caso de Santiago, como en mayor parte de las ciudades latinoamericanas, las islas de calor y las islas de frío están concentradas exclusivamente en los barrios más pobres. Y esto tiene también un correlato con la vegetación. Miren ustedes la correlación inversa entre los barrios pobres sin vegetación y los barrios ricos concentrando la vegetación. Es exactamente lo que no esperaríamos de un plan de justicia ambiental y de acción climática equitativo. Y construcciones recientes. Observen ustedes lo que estamos construyendo en Santiago. Cañones urbanos, carentes de vegetación que han sustituido completamente los edificios y las casas antiguas con avenidas anchas, ¿no? Vegetación, etc., para reemplazarlo por una división dramática del espacio urbano. En la imagen derecha pueden ver ustedes los nuevos barrios ricos de Santiago. Comparen, por favor, las condiciones climáticas de temperatura superficial, de ventilación, de humidificación de atmósfera entre la primera imagen de los predios de altitud para las clases pobres y esta vegetación de los predios para las clases ricas. Por supuesto que esto se va a reflejar en diferencias de temperatura gigantescas. Nos tenemos diferencias de 10 grados entre el barrio rico y barrio pobre. Y por supuesto mudanzas de evento muy importantes. Los cañones urbanos han eliminado la ventilación
Consecuentemente ha aumentado la polución atmosférica, que ya es importante en Santiago, pero más que eso, causado grandes cifras de mortalidad y dolencias. Mire la distribución de polución atmosférica en Santiago. En azul, aire limpio, sector rico de las ciudades. En gris, aire sucio, sector pobre de las ciudades. Y esto es dramático. Cifra de expectativa de vida entre las mujeres que moran en el sector pobre y el sector rico. 12 años de diferencia de expectativa de vida. ¿Cómo vamos a explicar todo esto? ¿Vamos a atribuir toda la responsabilidad a mudanza climática? ¿O a nuestra propia responsabilidad individual y colectiva de incapacidad de decidir políticamente bienestar para todos? La pandemia fue una demostración brutal de desigualdad social. En el caso de Santiago, la pandemia comenzó en los barrios ricos, como en todas las ciudades latinoamericanas, y fue expandiéndose hacia el resto de las comunas pobres, alcanzando, por supuesto, las mayores cifras de mortalidad y morbilidad en los sectores más pobres. Todas las ciudades latinoamericanas es exactamente lo mismo. Una manifestación, nuevamente, de injusticia. Interesante, en el caso de Santiago, la concentración de los muertos, como usted puede ver aquí, ocurrió totalmente en las prefecturas más pobres o en los barrios más pobres de las ciudades. O sea, nuevamente, un clima de muerte construido socialmente. Una ciudad intermedia, La Serena, miren ustedes cómo, teniendo un mar precioso junto a la ciudad, los proyectos inmobiliarios modernos de turistificación de espacio están creando paisajes artificiales completamente extraños. Por supuesto, en ciudades desérticas en el norte de Chile, de gran crecimiento económico debido al turismo. Miren ustedes la imagen de 2004, observe las áreas verdes y el crecimiento urbano. Comparen por favor con 2010. Miren cómo los humedales comienzan a desaparecer. El río comienza a ser completamente afectado. Y observen 2023, todo urbanizado. Desaparecen humedales, desaparece el río, desaparece todo. ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de comprender la naturaleza e incorporarla en nuestros procesos urbanos? Por supuesto, cuando vemos ahora mudanzas climáticas en esta ciudad turística, vemos el desaparecimiento de las islas frías que están en color azul y cómo son sustituidas por colores amarelos y vermelhos que representan islas de calor. Es paradójico que al mismo tiempo que nos estamos luchando contra la mudanza climática y calentamiento global, estamos creando calor en todas nuestras ciudades. Pero lo que es también grave es que, por supuesto, las islas de calor en todas las ciudades chilenas, yo imagino que también en todas las ciudades latinoamericanas, se localizan en los sectores socialmente más vulnerables. Quiero terminar con esto. Es una pesquisa que realizamos hace unos años atrás a meninos de Santiago. Estos meninos tienen 9 años y van a 5 escuelas distintas. Porque en Latinoamérica vos estudia en la escuela que le corresponde de acuerdo a su nivel de ingreso y no de acuerdo a la educación pública general para todos. Por tanto, en esta prefectura llamada Peñalolén, que queda en el oriente de Santiago, los niños van a la escuela de acuerdo al nivel de ingreso de sus hogares y país. Esto es imposible de aceptar en términos de justicia, equidad territorial y social. Pero es así. Le hemos pedido a estos 5 representantes de estas 5 escuelas, la escuela de la izquierda superior es la escuela más pobre, la escuela inferior derecha es la escuela rica. Le hemos pedido que representen sus medio ambientes urbanos. Estos son los resultados. Estos son los niños de la escuela más pobre. Observen su representación. Gris.
Observe el licho. Observe el canal completamente seco. No hay vegetación. No hay nada. Solamente hay un cachorro con un excremento. Mire las casas sociales ahora. Construcción de Estado. Todo igual. Sin ninguna amenidad ambiental mayor. Niños de mayor condición. Y miren ustedes cómo podríamos estar hablando de los niños encerrados, enrejados. Mas agora apareció cielo azul, apareció sol, apareció pasariño. Es el mismo bairro, pero diferente clase social. Y estos son los niños que moran en predios de altitud. Ven el mundo como pasariños. Y estos son los niños de la escuela rica. Cielo azul, 2 soles, la vida brilla. Vegetación, arte, escultura. Estos son la sociedad que nos estamos creando hoy. Una división social brutal en función de ingreso, incapaces de brindar educación para todos de calidad y gratuita. Y esta sociedad, voy a saltarme esto, tiene 2 opciones. O le construimos esta ciudad para todos, Santiago, y construimos esta Serena o esta ciudad turística para todos, respetando humedades, vegetación, pasariños, natureza. O no hacemos esto. Y tenemos como resultado esto. Estallido social en Chile, octubre de 2019. La población en las calles quemando edificios públicos, quemando buses, haciendo demostraciones y protestas de millones de personas. ¿Y qué reclaman? Más justicia social, mayor calidad de vida en nuestras ciudades, o sea, exactamente todo lo que debiera constituir un derecho social, democrático, justo, equitativo. Reclaman mayor clima, reclaman el fin al sufrimiento climático do frío de inverno que en Santiago es muy fuerte y de ondas de calor en verano. O sea, reclaman una respuesta a nosotros. Y hallo que, al menos en mi caso, después de 40 años practicando la climatología urbana, debo decir que nuestro suceso ha sido muy poco y por tanto merecemos completamente esta sanción social representada en esta violencia urbana. Mas esto no es una solución, es un grande problema que se aprecia hoy en Colombia, en Perú y en Chile. No voy a hablar de Brasil por respeto. Muy obrigado por su atención. Muito obrigado, professor Hugo. Passaremos agora para a apresentação da professora Eleonora, só que eu vou pedir com bastante cuidado para que a gente possa encurtar um pouquinho o nosso debate devido ao avançado da hora. Sim? Bom, então, minha missão aqui é fechar, né, as apresentações da mesa, e a ideia seria a gente mostrar algumas aplicações práticas, né, alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos dentro do âmbito da extensão em pesquisa, justamente lidando com a questão da resiliência urbana diante desses processos climáticos. Sou eu que tenho que passar.
Bom, acho que, antes de mais nada, a gente tem que colocar o contexto, né, do nosso problema, no caso brasileiro, que é o seguinte: nós temos uma das populações mais urbanizadas do planeta. O Brasil é um dos países mais urbanizados, mais de 80% da população brasileira hoje vive nas cidades. E, segundo as pesquisas, 20% ou mais, né, muitas vezes chegando a quase 50% do tecido urbano de grandes cidades brasileiras são tecidos informais, são aqueles resultantes de invasões, de ocupações, ou seja, da completa falta de planejamento e de assistência, né, ao assentamento e às necessidades de habitação da nossa população. Nessas áreas, em função da grande densidade construída, nós podemos chegar a ter anomalias térmicas, por assim dizer, da mesma magnitude que aquelas que acontecem nas áreas verticalizadas, nas áreas formais. Isso causa desconforto térmico nas pessoas, sim, com todas aquelas consequências do ponto de vista da saúde, mas essas áreas são especialmente vulneráveis a mudanças climáticas, porque, principalmente, essa população tem pouca capacidade de reagir a esses efeitos. Essas altas temperaturas também, como a gente já tem observado em Belo Horizonte, né, que é a cidade onde eu moro, aceleram o ciclo daqueles vetores de arboviroses, né, como é o caso da dengue, como é o caso da malária. Então, essas áreas, em geral, são áreas também muito sujeitas a essas endemias, né? E o próprio aumento da frequência de eventos pluviométricos muito concentrados, que não apenas resultante de mudanças climáticas, mas um dos efeitos, né, do clima urbano, acaba também aumentando o risco de enxurradas, enchentes, deslizamentos, como a gente está vendo aqui nessa imagem, né, um dos maiores desastres que já aconteceu em Salvador no ano de 2015. Em 2016, a Prefeitura de Belo Horizonte resolveu desenvolver um trabalho para identificar as áreas mais vulneráveis do município às mudanças climáticas. A metodologia usada pelo grupo que desenvolveu esse trabalho, né, que foi uma empresa chamada Way Carbon, formada por geógrafos e engenheiros químicos. A gente acompanhou um pouco esse trabalho colaborando com o Mapa Climático para Análise Urbana de Belo Horizonte. Eles usaram a metodologia do 4º relatório do IPCC, considerando que a vulnerabilidade é um resultado da exposição às condições climáticas, da sensibilidade física do lugar e a capacidade de adaptação das pessoas. Então, aqui à esquerda, a gente vê os critérios que foram usados para desenvolver esse mapa de vulnerabilidades, que foram os critérios de inundação, deslizamentos, ocorrência de dengue e ondas de calor, cruzados, né, a partir dos dados censitários, a partir de dados de levantamentos que já tinham sido realizados, seja pela academia, seja pelo próprio corpo técnico da prefeitura, com relação à sensibilidade, exposição, capacidade de adaptação, resultando nas vulnerabilidades. Depois disso, todo esse mapeamento sofreu um processo de validação que resultou no mapa de 2016 e numa projeção com base
nos modelos regionais do ETA, né, CEPETEC, acoplado a modelos globais para 2030. Né? 2030 está aqui, nós estamos chegando lá, né? Onde a gente percebe que as áreas mais vermelhas, né, que correspondem às áreas mais vulneráveis, se nada fosse feito, tenderiam a se expandir na região do município. Quando a gente dá um zoom nessas áreas, quando a gente olha para essas regiões, elas correspondem às regiões mais pobres da cidade. Em 2016, a gente teve também uma chamada de uma organização, de uma rede, né, que era originalmente uma rede formada por universidades americanas, hoje ela está expandida em vários locais do mundo, a partir do apoio da ONU e de um dos seus braços executivos, como é o caso do ICLEI, né? A rede EPIC. EPIC é a sigla, né, para Educational Partnerships and Innovation in Communities. Houve uma chamada, né, para essa expansão da rede, foram selecionados 20 e poucos projetos no mundo, e a proposta que a gente fez em parceria com a prefeitura foi um desses projetos selecionados. Hoje a gente tem projetos na África, né? Houve uma expansão muito grande dos projetos na Ásia, como a gente pode ver nesse mapa, e agora a gente está fazendo um esforço, né, para criar a rede EPIC da América Latina e Caribe, né, no sentido de ampliar o programa nessas regiões. Por que nos atraiu, né, a participação nessa rede? Por causa desses princípios, né, que formam o programa. Primeiro, o princípio de formação universitária, né, de colocar os estudantes de graduação e pós-graduação diante de problemas concretos, de problemas reais, onde eles pudessem aplicar os seus conhecimentos, gerando soluções específicas. Depois, a ideia de trabalhar com princípios de sustentabilidade. E aí, no nosso caso, né, focando na questão do desenho urbano para aumento da resiliência. O terceiro princípio, que é de participação em todos os níveis, né, a participação da comunidade, do corpo técnico da prefeitura, da academia, num ambiente de escuta, de debate, de discussão e de formulação conjunta de soluções e de implementação dessas soluções. E o quarto ponto, que é o ponto de autonomia, né, da municipalidade. O que quer dizer isso? Não fomos nós que colocamos questões ao município de Belo Horizonte, né? Não foi a universidade que foi a campo fazer pesquisa. Esse programa, ele traz uma particularidade que é a seguinte: é a comunidade ou a municipalidade que formula questões à universidade. E, nesse caso específico, a questão que nós recebemos da Prefeitura de Belo Horizonte foi exatamente como lidar com essas áreas mais vulneráveis a mudanças climáticas. Como é que nós podemos desenvolver experiências a partir das quais a Prefeitura pode formular políticas urbanas. Então, 2 áreas piloto foram selecionadas, né? O Conjunto Paulo VI, dentro desse estudo que foi feito, seria a área mais afetada em termos de evolução dos problemas relativos a deslizamentos, ao aumento de temperatura,
ao aumento da incidência da dengue, etc., no período 2016-2030. E o conjunto Confisco representava, no caso, um desafio metropolitano, é uma área de conurbação entre Contagem e Belo Horizonte. Então, há, inclusive, uma indefinição, né, dos limites dos dois municípios, e a ideia seria a gente testar se as prefeituras poderiam trabalhar em conjunto com a comunidade para lidar com os problemas identificados. Então, a nossa abordagem é uma abordagem que parte da caracterização das condições do clima, para, a partir daí, começar a desenvolver com a comunidade o que poderiam ser soluções e proposições de projetos específicos, a partir dos quais, né, tanto a universidade quanto a prefeitura vão em busca, né, de candidaturas para a obtenção de recursos. A gente tem também, né, uma atuação numa terceira área, que não está aqui especificada, lidando com a questão da acessibilidade à energia. E o quarto aspecto interessante aí é exatamente esse aprendizado de construir essas parcerias e de trabalhar juntos com atores que têm perfis tão diferentes, como é o caso da academia, como é o caso da municipalidade, como é o caso das próprias comunidades, nos seus vários grupos ali constituídos, inclusive nas suas lideranças. Então, vou apresentar rapidamente alguns projetos, algumas ações, né, que a gente vem desenvolvendo nessas duas comunidades. Primeiramente, o caso do território do Confisco. O território do Confisco é um dos territórios mais densos que a gente tem. Ele corresponde a 3 vezes a densidade média de Contagem. Contagem é o município mais rico, né, do estado de Minas Gerais, que é onde está concentrada praticamente toda a área industrial do estado. Essa região está localizada, né, corresponde a uma ocupação de mais de 30 anos, que já está consolidada, já vem sendo regularizada há bastante tempo pelas 2 prefeituras. Ela ocupa uma área muito expressiva dentro de uma das bacias hidrográficas mais importantes da cidade, que é a bacia do Ribeirão do Onça, que é um grande afluente, né, do Rio das Velhas. Essa região, segundo estudos feitos numa tese de doutorado, é uma região que está situada num dos 3 núcleos permanentes de ilha de calor detectados em Belo Horizonte. Então, é interessante a gente observar, né, que a gente tem esse núcleo central aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar, aqui na região do centro de Belo Horizonte, que é tipicamente correspondente, né, aos estudos clássicos de ilha de calor, relacionando as áreas mais verticalizadas com esse aumento relativo de temperatura, mas os 2 outros núcleos estão exatamente localizados nessas regiões que foram identificadas como regiões mais propícias, né, à vulnerabilidade climática. Uma das coisas interessantes, né, é que a gente toma o caso desses territórios e aborda isso tanto nas disciplinas de graduação como nas disciplinas de pós-graduação. No caso desse mapa de variação térmica, né, um dos mapas que a gente produziu, tem outras variáveis envolvidas também, são mapas de trabalhos de campo feitos por alunos de graduação. Né? Então, a gente faz o treinamento no levantamento desses dados, os alunos aprendem a fazer todo o mapeamento,
E, a partir disso, a gente identificou que havia um potencial muito grande de ligar duas áreas de vegetação bastante expressivas naquela região. Uma delas corresponde à Fundação Zoobotânica, né, que está ali à nossa direita, e a outra, a Mata do Confisco, que é um resquício, né, uma área de proteção que é privada, e que tem sofrido um grande ataque, né, uma grande pressão do mercado imobiliário para o seu loteamento. Inclusive, parte dessa mata já está loteada. A ideia, então, seria a gente integrar esses dois fragmentos de tal maneira que a gente pudesse trazer os benefícios da vegetação através desse território extremamente denso, e isso teria que ser feito por meio de um programa extenso, amplo, de arborização da região. É interessante observar, né, que, apesar do centro de Belo Horizonte ser uma área muito arborizada, essas regiões periféricas praticamente não têm arborização nenhuma. Então, os estudos prosseguiram, né, com alunos de graduação, alunos de pós-graduação, muitas vezes trabalhando em equipe, trabalhando juntos, no sentido de localizar aquelas áreas que poderiam receber arborização viária dentro dos parâmetros da Prefeitura de Belo Horizonte, bem como a localização de quintais ainda remanescentes que pudessem passar por um programa, um processo, né, de construção com a comunidade, no sentido de criar um pomar coletivo. Isso gerou todo um movimento na comunidade, no sentido de agregar um projeto, né, de desenvolver um projeto, não apenas, né, de arborização viária, mas de criação do pomar coletivo e das hortas urbanas e domésticas. Então, é um processo em andamento. É claro que existe todo um desafio de você conseguir desenvolver isso com duas prefeituras simultaneamente. Além disso, né, com os problemas legais envolvidos, já que as prefeituras não podem investir diretamente em lotes particulares. Então, há todo um processo de criação, né, de políticas, de parcerias não público-privadas, porque essas estão muito bem já desenvolvidas e coordenadas com o setor produtivo convencional, mas parcerias público-comunitárias, que é hoje uma dos grandes desafios, né, que a Prefeitura tem enfrentado. Então, é muito interessante a gente observar o papel da universidade, não apenas, né, de servir como intermediários entre a comunidade e a municipalidade, ou seja, de dar voz a esses grupos sociais, mas, inclusive, de construir com eles projetos coletivos e de atuar no sentido de implementar esses projetos usando das próprias disciplinas, do próprio potencial dos nossos estudantes, para desenvolver e para acompanhar todo esse processo, que são processos de longo prazo, né? A gente está aí desde 2018, quando da constituição desse programa de extensão, trabalhando nisso. Um outro caso interessante diz respeito à modelagem dessas áreas, onde os alunos começam a desenvolver propostas específicas, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem, com os alunos de graduação, a aplicação do programa Rayman Pro na análise e proposição de soluções locais. Então, a partir daquele levantamento, né, que uma turma fez das condições de temperatura, umidade, ventos, etc., a turma seguinte, ou um módulo de aprofundamento, escolhe
pontos específicos onde foram feitas aquelas medições e modela isso, observando a condição local, o que está acontecendo em termos, né, do índice PET, lembrando que Belo Horizonte já fez, né, a calibração tanto do índice PET quanto do índice UTCI para a cidade. Então, a gente não trabalha com a proposição das sensações térmicas originais, mas aquelas já calibradas para a população aclimatada. E, a partir daí, eles testam uma série de possibilidades, lembrando, né, que as 3 questões mais importantes que a gente tem do ponto de vista, né, de reequilibrar o balanço de energia das cidades, aumentar a reflexão, ou seja, atuar sobre o albedo das cidades, atuar sobre o albedo dos materiais, né, e aí me lembra a colocação do professor Antônio falando sobre as fachadas dos edifícios pretos, né, isso também virou uma moda agora em Belo Horizonte, né, o pretinho básico agora que invade todas os novos empreendimentos imobiliários, né, a gente está trabalhando com a prefeitura também no sentido de corrigir isso no Código de Edificações. Além da questão do albedo, o sombreamento, tanto das fachadas quanto das áreas urbanas, e o resgate das superfícies e das superfícies de evaporação, né? Como é o caso dos cursos d'água, como é o caso das lagoas, e das áreas de evapotranspiração compostas, então, pela vegetação. Então, os alunos testam essas soluções usando, né, a simulação no Rayman, fazendo a modificação dessas superfícies. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma das propostas, né, que é uma proposta em cima dos albedos. A gente já tem um mestrando trabalhando nisso, desenvolvendo, né, um trabalho sobre a vegetação nessas coberturas, nesses telhados, além da questão específica, né, da mudança do albedo, e depois testando o efeito conjunto, né, de se utilizar a mudança do albedo e o aumento da densidade de vegetação na área. Então, essas propostas que os alunos vão fazendo, embora elas pareçam muito singelas, muito simples, elas realmente têm possibilidade de serem implementadas, elas realmente têm possibilidade de serem, numa devolutiva à comunidade, que é o que a gente faz todo semestre, serem discutidas e serem levadas com propostas efetivas e viáveis de serem implementadas pelas prefeituras num prazo bastante curto. No caso do Conjunto Paulo VI, a gente está trabalhando com uma comunidade também bastante densa. Dá para perceber que é um território que tem uma topografia bastante complicada, inclusive muito sujeita a deslizamentos e enxurradas. A própria comunidade do Paulo VI tem nos relatado, principalmente os moradores originais, né, uma área de ocupação de mais de 35 anos, tem nos relatado a variação de temperatura, o aumento de temperatura que eles têm observado nessa região. E, entre né, outras coisas, outros trabalhos em andamento, nós também, a partir do levantamento de campo, né, das medições de campo, passamos a desenvolver a modelagem no Envimet de áreas que correspondem, né, a pontos de densidade de monitoramento. A gente utiliza tanto estações fixas quanto levantamentos móveis. Os alunos de graduação e de pós-graduação trabalham juntos nisso, instalando, inclusive, essas estações.
E, a partir dessas modelagens, a gente pode observar exatamente aquilo que a comunidade tem nos relatado. Por exemplo, uma amplitude térmica bastante expressiva nessas áreas. Então, a gente observa que, durante a madrugada, por exemplo, principalmente no inverno, né, que foi o caso desse levantamento, as temperaturas podem cair bastante, e, durante o dia, elas se elevam de tal modo que a gente chega a ter diferenças de temperatura, num único dia, da ordem de 20 graus. Então, as pessoas ficam sujeitas a choque térmico, né? E com habitações extremamente precárias e, como vocês podem ver, praticamente sem vegetação nenhuma, sem nada que equilibre, sem nada que diminua essa condição de amplitude térmica. Então, a partir do momento que a gente apresenta esses resultados para a comunidade, começa a discutir com as pessoas sobre alternativas, isso traz como consequências reações muito interessantes. A primeira e mais importante delas é que as pessoas começam a perceber que elas podem atuar sobre o seu próprio ambiente. Que aquilo não acontece porque, de repente, não há uma presença específica, um investimento específico da municipalidade. Elas têm um certo grau de poder de decisão e de intervenção sobre essas áreas, né? A partir dessas discussões, por exemplo, parte dessa comunidade hoje resolveu investir numa agrofloresta nessa região. Então, a parte, por exemplo, de agricultura urbana, né, está praticamente implantada. Nós demos todo o apoio no sentido de desenvolver o projeto da implantação dessa agrofloresta, e agora nós estamos numa fase de negociar com a prefeitura a implantação das espécies de porte arbóreo, né, e que vão proteger essa área, por exemplo, né, que é uma coisa que aconteceu esse ano. Vocês estão vendo que a gente tem uma encosta ali que praticamente são só gramíneas. Então, isso pegou fogo, né, durante o inverno, que é muito seco em Belo Horizonte, e veio a comprometer grande parte da horta do pessoal. Então, estão vendo que, na verdade, a gente precisa trabalhar com todos esses estratos, né? A gente precisa trabalhar protegendo as ravinas, a gente precisa trabalhar protegendo as nascentes de água, no sentido de que eles possam efetivamente ter, né, soluções que tragam um maior equilíbrio, né, e uma segurança maior naquela produção. Muitos desses agricultores hoje, e que estavam desempregados, porque essas áreas são áreas de desemprego conjuntural e sistemático, hoje estão tirando todo o seu sustento da sua família através dessas hortas, né? Então, você recoloca a pessoa no mercado, você traz dignidade a essas pessoas, você traz a elas a perspectiva cidadã de que elas podem intervir no sentido de mudar uma realidade local, e isso é muito transformador, não apenas para a comunidade, mas para os nossos próprios alunos, de verem os seus projetos serem implementados e da repercussão que isso pode ter na vida das pessoas. Como considerações finais, eu gostaria de colocar 4 pontos que eu considero muito importantes. O território brasileiro já vem apresentando sinais muito claros de mudanças climáticas. Esse trabalho que foi feito pelos geógrafos
se não me engano, da Universidade Federal do Paraná, mostra, com relação às normais climatológicas do período 1981-2010, né, aquele período mais curto que a Organização Mundial de Meteorologia pediu que fosse feito. Então, através desses dados, a gente já tem sinais claros dessa mudança, né? O sul do país, até adentrando o estado de São Paulo, né, o sul do estado de Minas Gerais, a tendência é de um clima mais quente. A região do Nordeste, há uma clara expansão, né, do clima árido e do sertão nordestino, que é uma área em processo de desertificação. E a gente observa também, né, a expansão das áreas mais secas na Amazônia. É claro que, para que a atmosfera restabeleça o seu equilíbrio termodinâmico, todas essas mudanças vão repercutir na mudança do regime de chuvas, na mudança das condições de vento e outras características. Mas, independentemente de mudanças climáticas globais e de como é que elas afetam o território brasileiro, e é interessante observar aqui que nós estamos trabalhando com médias. Então, a gente já tem um sinal claro de mudanças climáticas em dados médios. Isso realmente é algo que chega a ser assustador, né? Mas, independentemente desses sinais, os próprios efeitos adversos do clima urbano, por si só, já deveriam demandar ações da administração municipal, elaboração de políticas públicas, etc. Isso é especialmente urgente e especialmente grave no caso brasileiro, porque nós temos a Política Nacional de Mudanças Climáticas desde 2009. E os nossos municípios estão totalmente despreparados, seja tecnicamente, seja do ponto de vista, né, dos conhecimentos necessários para lidar com essas questões. Então, embora a gente tenha políticas, embora a gente tenha programas, embora a gente tenha, inclusive, linhas de financiamento, muito pouco tem sido feito com relação a preparar os municípios, a preparar essas áreas urbanizadas, sejam elas de que escala for, para esses processos. É interessante a gente notar que várias cidades de portes grande e médio no Brasil já têm estudos sobre o clima urbano, muitas delas estudos já com nível de aprofundamento bastante grande. Somado a isso, a base de dados censitários e os levantamentos locais, nós temos a mais absoluta possibilidade de elaborar esses mapas de vulnerabilidade ao clima, seja ao clima urbano, seja as mudanças climáticas ou as suas associações, e que possam orientar os planos diretores efetivamente e os planos de ação climática que agora grande número de municípios vem desenvolvendo. E vem desenvolvendo a partir das diretrizes do PNA, do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, que foi publicado em 2016. Então, há muito o que a universidade pode fazer e pode desenvolver, no sentido de contribuir para a efetiva consideração das questões relativas ao clima urbano nas nossas cidades, nos nossos municípios. Além disso, a gente tem hoje, mais do que nunca, uma disponibilidade impressionante de ferramentas livres de geoprocessamento, de produtos de sensoriamento remoto,
de algoritmos, né, que são colocados à disposição da comunidade científica para o processamento desses dados, de modelos livres de simulação de mesoscala, que já estão ajustados ao território brasileiro. E, mesmo no caso brasileiro, a gente tem observado um avanço bastante importante, né, das abordagens interdisciplinares e da cooperação entre os pesquisadores, com formações muito diversas, principalmente entre meteorologistas, entre micrometeorologistas, né, geógrafos, climatologistas e arquitetos. Um quarto aspecto que eu considero preocupante é que, apesar da gente ter todo esse potencial de contribuição ao planejamento e desenho urbanos, a maior parte dos municípios tem contratado os seus planos de ação climática de agências que oferecem um checklist. Por quê? Porque isso é mais fácil. Né? Você chega com um checklist, preenche o checklist, faz um plano de ação climática que não tem fundamento nenhum no conhecimento científico e no estudo das condições daquele local, daquela área urbanizada dentro do seu domínio climático. Então, é preciso que a gente abra os nossos olhos para o que está acontecendo. Porque os municípios vão desenvolver, eles têm que desenvolver, e eles estão desenvolvendo esses planos, mesmo à revelia da contribuição da academia brasileira. Então, eu penso que está mais do que na hora, já passou da hora, inclusive, das universidades se colocarem, né, na sua capacidade de orientar esses municípios, sejam eles de que tamanho forem, no desenvolvimento dos seus planos e na integração desses planos aos planos diretores e ao planejamento urbano de maneira geral. Então, eu queria finalizar convidando a todos, né, para se juntar a nós na rede EPIC para a América Latina e Caribe. Eu penso que todas as vezes que a gente consegue organizar uma rede de cooperação e há um intercâmbio entre as experiências das universidades, né, em todas as Américas, na América do Norte, América Central, América do Sul, a gente só tem a se beneficiar. E, realmente, a nossa participação na rede tem nos levado a mudar em muitos aspectos, né, as nossas abordagens de ensino, a engajar muito mais os nossos estudantes no aprendizado e a oferecer soluções muito concretas, participando da vida, do dia a dia dessas comunidades mais vulneráveis a esses processos. Então, eu penso que a gente tem um potencial muito grande. Nós já temos políticas públicas, nós já, pelo menos em escala federal, nós já temos programas derivados dessas políticas públicas e a gente já tem linhas de financiamento. Então, é hora realmente da academia olhar para essas questões e começar, de fato, a ampliar a sua participação no desenvolvimento das nossas cidades. Então, muito obrigada, né, e termino por aqui. Obrigado, professora Eleonora, desculpe. Devido ao horário, a gente tem somente abertura para uma pergunta, então, rapidamente, para a gente encerrar o nosso debate aqui. Quem gostaria? Quer fazer? Não? Bom, então, gente, acho que
a gente pode partir para o almoço, então. Eu agradeço a presença de todos. Aqui agradeço muito a presença do professor Hugo, do professor Antônio e da professora Eleonora. E aí a gente conversa, então, nos bastidores, nos corredores, nos coffee breaks. E aí a gente tem mais liberdade, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de todos.